E aí galera, bom dia! Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai dar uma introdução aos componentes e dispositivos elétricos. Primeiro, vamos falar de componentes ativos e passivos. O que são componentes ativos e o que são componentes passivos? Componentes ativos são os que necessitam de uma fonte de alimentação para que eles funcionem. Já os elementos passivos, não. Os elementos passivos não precisam de uma alimentação para que ele esteja funcionando. Por exemplo, esses daqui são os elementos ativos. Esse aqui poderia ser, por exemplo, um sensor. Um sensor precisa de uma alimentação para funcionar. Esse aqui poderia ser um transistor ou então um abaixador de tensão. Isso aqui é conhecido como circuito integrado ou CI. Também precisa de uma alimentação para que ele funcione. Já os elementos passivos não precisam de uma alimentação para funcionar, uma fonte de tensão. Ou seja, aqui tem os resistores, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Aqui tem os capacitores e os indutores. Eles funcionam independente de ter uma fonte de alimentação ou não. E o que seria uma fonte de tensão? Existem duas fontes, basicamente. São as fontes de tensão e tem as fontes de corrente. O que são fontes de tensão? São dispositivos que geram a diferença de potencial. Lembre-se bem, diferença de potencial, certo? Diferença de potencial entre os seus terminais, independente da corrente que o circuito esteja demandando. E isso é para as fontes de tensão ideal. Depois, lá na frente, a gente estuda as fontes de tensão real. Vamos ficar, por enquanto, nas fontes de tensão ideal, certo? Que independente da corrente, independente da potência do circuito, vai gerar aquela diferença de potencial fixa. Tudo bem? E o que são terminais? Terminais são as extremidades do componente. Por exemplo, aqui, ó, essa fonte aqui tem um e outro terminal. São dois terminais. As fontes de tensão possuem apenas dois terminais, certo? Aqui é a simbologia das fontes de tensão CC. CC é o quê? Corrente contínua, certo? As fontes de tensão que geram a tensão que não se altera no tempo. Ela fica num valor fixo. Elas também, vocês podem ver, fonte de tensão DC. DC é a mesma coisa que CC, só que com as siglas em inglês, certo? Que aqui é Direct Current, certo? Corrente direta, tudo bem? Que é a mesma coisa que CC, corrente contínua. Aqui são as formas de representar uma fonte de tensão contínua. E o que é uma fonte de tensão contínua? Aqui a gente, por exemplo, tem as baterias. Aqui ó, tem um terminal e outro terminal. Esse daqui vai ser o terminal positivo e o terminal negativo. Vejam bem que todas as fontes de tensão têm um terminal que é positivo e outro terminal que é negativo, certo? Aqui é outra fonte de tensão contínua, por exemplo, as pilhas. Aqui é bateria. 1,5 volts é a diferença de potencial que ele gera entre esse terminal e esse terminal. Esse aqui é o positivo e aqui é o negativo. Essas baterias aqui geram uma tensão de 9 volts entre esse ponto e esse ponto. Terminal positivo, terminal negativo. Isso aqui a gente pode considerar como se fosse uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão de 5 volts. O positivo vai ficar, por exemplo, no meio desse conector e o negativo do lado externo. Por que eu estou dizendo que a gente pode considerar? Porque isso aqui, na verdade, é um conversor de corrente, um conversor de tensão. Ele está transformando uma tensão alternada em uma tensão contínua. Pega a energia da rede, que é uma tensão alternada de 220 volts eficaz, e transforma em uma tensão contínua de 5 volts. Lembre-se bem que corrente alternada é o que é? Tensão alternada é aquela que varia. Um momento está positivo e o outro momento está negativo, como se fosse uma senoide. A gente vai estudar bem direitinho lá na frente o que é uma tensão alternada, certo? Ou uma corrente alternada.
Então, esse daqui é um conversor que transforma a corrente alternada ou uma tensão alternada da rede elétrica em uma tensão contínua aqui nessa outra ponta, certo? E aqui está a simbologia de uma fonte de tensão alternada, ou CA, corrente alternada, que em inglês é AC, certo? Então, AC para alternada, DC para contínua em inglês, e no português é CC para corrente contínua e CA para corrente alternada, certo? Aqui é a simbologia da fonte de tensão que a gente vai usar nos nossos diagramas elétricos, tudo bem? E aqui são exemplos de fonte de tensão alternada. Isso aqui é uma fonte aqui que a gente pode ajustar o valor dela. A gente alimenta, por exemplo, com 220 volts aqui atrás, e a gente pode alterar a frequência dela. A frequência da rede elétrica que a gente utiliza é de 60 Hz. O que é 60 Hz? 60 Hz quer dizer que ela se repete 60 vezes em um segundo. Ela tem um formato de onda que se repete 60 vezes em um segundo. A gente pode, nesse dispositivo aqui, alterar essa frequência para que se repita 50 vezes em um segundo, ou então aumentar 100 vezes em um segundo. E também a gente pode mexer na tensão, na diferença de potencial. Aqui é um gerador de sinal. Esse gerador de sinal também tem a mesma função que esse daqui, só que gera uma tensão bem menor, certo? E a gente pode gerar vários tipos de forma de onda, uma forma de onda quadrada, alternada, triangular e tudo mais, certo? Aqui a gente tem um desses lá no laboratório, a gente vai utilizar para pequenos experimentos. E outra fonte de tensão alternada é aqui a tomada, que a gente já tem lá uma tensão alternada que a gente pode utilizar para o que a gente quiser, tudo bem? E também tem as fontes de tensão variáveis. Aqui é um dos exemplos que a gente tem lá no laboratório também. A gente alimenta isso na tensão na rede elétrica de 220 volts alternada, e aqui nessas pontas a gente encontra uma tensão contínua, só que a gente pode ajustar o valor da tensão. Quando puder ajustar o valor da tensão, a gente coloca uma seta aqui, dizendo que a gente pode colocar a tensão que a gente quiser, certo? Esse dispositivo aqui gera uma tensão entre 0 e 30 volts. Esse daqui tem 3 modos de utilizar aqui, ó. Tem 3 terminais, pares de terminais na verdade. Bom, esses 3 terminais aqui é o negativo, o terra e o positivo. Para esta fonte aqui, a gente pode ajustar esses terminais aqui de menos e mais, de 0 a 30 volts. Aqui já é outra fonte, que pode ser independente dessa daqui. Também pode gerar de 0 a 30 volts. E aqui é uma fonte de tensão contínua e fixa. Aqui sempre vai gerar uma diferença de potencial de 5 volts entre esses dois terminais, certo? E uma coisa que a gente tem que prestar bem muita atenção é que as fontes de tensão, quando a gente colocar em paralelo, o que é em paralelo? É um do lado do outro. O terminal positivo do lado do terminal positivo, negativo do lado do negativo. Isso a gente está colocando 2 fontes de tensão em paralelo. Os terminais ligados entre eles, certo? Então pronto, a gente só pode ligar fontes de tensão em paralelo quando elas tiverem a mesma diferença de potencial, certo? Tem que prestar bem muita atenção, porque senão pode ocorrer um acidente. Por que isso? Porque se essa daqui tivesse uma diferença de potencial, por exemplo, de 5 volts, e essa daqui tivesse uma diferença de potencial de 8 volts, olha só, iria existir uma diferença de potencial desse ponto para esse. Só que um fio é um condutor, ele tem baixa resistência à passagem de corrente. Então quer dizer que quando colocasse uma diferença de potencial desse ponto para esse, iria gerar uma corrente muito grande. E isso poderia
causar um acidente, poderia queimar tudo, certo? Então não pode nunca colocar fontes de tensão em paralelo com valores diferentes, certo? Lembrar que sempre as fontes de tensão têm que ser de valores iguais. Por exemplo, essas duas pilhas. As pilhas geralmente têm a mesma diferença potencial de 1,5 volts, certo? E em série, não. Em série, a gente pode colocar a diferença de potencial que a gente quiser. Essa daqui pode ter um valor, essa aqui pode ter qualquer outro valor, certo? E nesse caso aqui, a gente poderia substituir essas fontes de tensão em série é uma atrás da outra, certo? A gente poderia substituir essas duas por uma única fonte de tensão com o valor igual à soma das duas. Então, ó, quando a gente quiser fazer uma equivalência aqui, é só substituir por uma fonte de tensão que tenha o valor somado das duas. Por exemplo, se aqui gera uma diferença de potencial de 5 volts daqui para cá, então quer dizer que está tendo um aumento de tensão de 5 volts daqui para cá, e essa outra, por exemplo, teria uma diferença de potencial de 10 volts. Então, daqui para cá, teria uma diferença de potencial de 10 volts. Se aqui teve um aumento de 5 e aqui teve um aumento de 10, então quer dizer que desse ponto daqui para esse, teve um aumento de quanto? Teve um aumento de 5 mais 10, que é 15. Então, daqui para cá teve um aumento de 15 volts. Então, se a gente quiser substituir essas duas fontes de tensão por uma única, seria a mesma coisa de colocar essa fonte de tensão de 15 volts, porque estaria gerando a diferença potencial daqui para cá de 15 volts. Entenderam? E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é no potencial de referência. Toda vez que a gente encontrar um desses símbolos aqui, a gente vai pensar que é como se fosse um terra, que é o ponto de referência do nosso circuito. É só para dar uma referência na hora de medir a diferença de potencial, tudo bem? A gente vai dizer que esses pontos que tiverem isso aqui têm um potencial de 0 volt, certo? Então, a gente fica bem mais fácil de descobrir os potenciais nos circuitos. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, a gente viu que daqui para cá tinha uma diferença de potencial de 15 volts, não foi? Esse daqui gera uma diferença potencial de 5 volts e daqui para cá uma diferença de potencial de 10 volts, não foi? Então, a gente está sempre trabalhando com diferença de potencial. Por quê? Porque a gente não tinha uma referência para o nosso circuito. A partir do momento que a gente coloca uma referência, esse daqui seria a nossa referência do 0 volt. Então, quer dizer que daqui para cá está tendo uma diferença de 5 volts. Então, quer dizer que nesse ponto aqui tem um potencial de quanto? Um potencial de 5 volts. Então, o potencial nesse ponto é de 5 volts. E essa fonte de tensão está gerando uma diferença de potencial de 10 volts. Então, quer dizer que o potencial nesse ponto é de quanto? De 15 volts. Porque se aqui tinha 5 e está tendo um aumento de tensão de 10 volts, então quer dizer que esse ponto aqui tem um potencial de 15 volts. E daqui para cá vai ter uma diferença de potencial de 15 volts, certo? Só quando tiver uma referência que a gente vai poder trabalhar dizendo que o potencial nesse ponto é de 5 volts. Tudo bem? Senão a gente vai dizer que daqui para cá teria uma diferença de potencial de 5 e aqui uma diferença de potencial de 10. Certo? E agora a gente vai estudar fonte de corrente. E o que é uma fonte de corrente? Se fonte de tensão gerava uma diferença de potencial entre os seus terminais de valor fixo e dependia da corrente que estava fluindo, as fontes de corrente vai ser justamente o contrário. Gera uma corrente naquele ramo onde tiver colocado essa fonte de corrente, independente da tensão gerada entre os seus terminais. Isso para uma fonte ideal, certo? Fonte real a gente vê depois. E a simbologia da fonte de corrente é essa daqui. É um círculo com uma seta, indicando o sentido da corrente que a gente está gerando
com esse valor. Se, por exemplo, aqui tiver 5 ampere, lembre que a unidade de corrente é o ampere. Se aqui for 5 ampere, está dizendo que está subindo 5 ampere por aqui, tudo bem? Agora, se aqui fosse uma corrente de menos 5 ampere, e com essa seta aqui, estaria dizendo que daqui para cá está passando uma corrente subindo de menos 5. E o que quer dizer esse menos 5? O menos só está dizendo do sentido. É o sentido oposto do que está sendo indicado. Se é menos 5 subindo, então quer dizer que está passando 5 descendo. Tudo bem? E as correntes, as fontes de corrente, em série é o contrário lá das fontes de tensão, certo? Em série, a gente vai ter que colocar valores iguais. Ou seja, essa fonte de corrente tem que ter o mesmo valor dessa fonte de corrente, porque não tem como. Lembre-se bem que a corrente só pode fluir se tiver como chegar por onde saiu, certo? Então aqui, se tiver 5 subindo, então ó, tá chegando 5 e tem que sair 5. Se está chegando 5 por aqui, então quer dizer que tem que estar saindo 5 por aqui, tudo bem? Então, ó, em série, as fontes de corrente têm que ter valores iguais. Não tem como estar saindo aqui 7 e chegando 5 aqui. Por onde esses 2 amperes estão aparecendo, estão desaparecendo no caso? Não tem como, tudo bem? Tem que ter os mesmos valores. Porém, contudo e entretanto, em paralelo, pode ter valores diferentes. Tudo bem? Ó, aqui pode sair 5 e aqui pode sair 7. É a mesma coisa da gente dizer que por aqui está passando quanto? Se aqui está saindo 5 para cá e aqui está saindo 7 para cá. Então quer dizer que está passando 12 aqui na frente. Tudo bem? A gente vê isso com mais detalhes na frente, se não tiver entendido agora. Certo? Valeu! Então essa aula vai terminar por aqui. Tudo bem? Na próxima aula a gente já começa com os resistores. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!